para os sacerdotes, o bispo, abrir os olhos para não todos cair nessa armadilha. Para ver se eles enxergam, abrir os olhos. Né? Que veja vou ler aqui um trecho da mensagem. Dia 31 de maio de 96. Em 96, veja só o que Jesus falou ao profeta, em 96. Disse, não haverá mais prolongamento devido que já está pronto para assumir no lugar ele não deve, porque este é o enganador. Ele vai querer mudar toda a história da Igreja Católica, a hierarquia. Será uma lástima. No entanto, seu reinado não terá sustentação, conforme já está nas Escrituras, vai se cumprir. O enganador só irá assumir o tempo que lhe resta, que será incumbido. Isso significa quase nada, por isso as famílias não devem deixar de rezar o Santo Rosário. É o Rosário que vai derrubar, que vai fazer eles abrir os olhos, que vai nos salvar, o Rosário. Agora eu vou ler mais um aqui, ó. Separei algum aqui, ó. Outro aqui no 2005, Jesus falou ao profeta aqui, ó. Mensagem número 2679 diz assim: Jesus continua a estar sempre no meio das famílias que vêm dando o máximo de respeito para com ele. Não devem temer pelo que vem acontecendo, seja na parte social ou na perda da fé. Primeiro, essas coisas deveriam vir para cumprir as Escrituras. A apostasia já está dentro da igreja de Jesus, que passou a Pedro. Dos que estão no comando, espalhando pelo mundo inteiro, a maioria discorda dos velhos costumes, porque sua nova filosofia, em seu modo de vida, as coisas têm que ser mais modernas, para se acompanhar a nova geração que quer mudar o rumo da igreja, fazendo dela um lugar em que possa se movimentar nas celebrações, com cantos que puxem pela juventude, e daí aos poucos vão cedendo até o ponto de ser como já está. Jesus jamais irá permitir que a sua casa vire um palco de espetáculos, pelo tempo pouco que lhe resta. Então, não se deve deixar de fazer as coisas boas hoje para fazê-las amanhã, porque amanhã poderá não dar mais tempo. A justiça divina tarda, mas não falha. Ela virá tão logo, porque a qualquer momento a igreja de Pedro virá a se unir com todas as seitas dentro delas, e dentro delas algumas são comandadas pelo diabo. A máfia mais perigosa já se infiltrou há muito tempo, fazendo-se de bom porque o seu dinheiro é tudo, dizendo que Deus não existe, que tudo isso é escrito por pessoas fanáticas, como este varão que escreve. Então veja, tudo tem que se cumprir. As Escrituras tem que se cumprir. Vou ler mais um trecho aqui. No 2014, Jesus falou, Nossa Senhora fala assim, ó, eu sou a mãe do Filho de Deus, eu também não posso atender a quem quer que seja, quando se pedem para mim. Não posso deixar de atender, né? Basta dentro de uma casa ter que nada disso aceite. Sofre a família inteira, porque o diabo junto está. É só olhar nas figuras que fazem dele, que o rabo dele é maior do que o corpo. São esses também que vivem desfigurando o seu corpo, não aceitando como foi criado. Esta tatuagem, esse já não tem mais vergonha de muito menos a presença da luz divina. Tudo conforme escrito cumpre-se. Tão logo antes que chegue, vai ser publicado o livro da morte, que a igreja não pode mais proibir nenhum desses. Todos têm liberdade de andar como quiserem. Fim para a maioria e vida eterna para quem vem obedecendo às leis sagradas. Nossa Senhora que passou essa mensagem. Então, tudo vai tá se cumprindo, né, Rony? Verdade. E o que Nossa Senhora fala, né? Jesus fala aí pra gente rezar o rosário, né? Rezar o rosário. E uma coisa que tudo que Jesus está dizendo nesse livro, a palavra de Deus, é que está acontecendo hoje, né? Olha o que ele fala aí. Eles querem fazer a mudança na igreja, eles querem mudar. E é o que está acontecendo, né? Por quê? Porque as profecias
tem que se cumprir. Agora vamos trazer esse vídeo aí da cerimônia clandestina que aconteceu lá perto do Vaticano, né? 6 mulheres ordenadas sacerdotisas e diaconisas. Vamos conferir. Neste barco no Rio Tibre, a poucos passos do Vaticano, 6 mulheres foram ordenadas nesta semana sacerdotisas e diaconisas. A cerimônia, celebrada em 3 idiomas, com a presença de 50 fiéis de vários países, segue a mesma liturgia que uma missa oficial, mas é ilegal para a Igreja Católica, que se opõe à ordenação de mulheres. De acordo com o direito canônico, as 6 pessoas ordenadas, 3 sacerdotisas e 3 diaconisas, 2 delas transgênero, deveriam ser excomungadas. A mim é uma vocação que leva toda a minha vida em meu coração. É uma vocação que levo por toda a minha vida no coração. Agora, com 52 anos, decido fazer não o que me dizem, mas o que me diz Deus. Está ruim? Bom, não sei. Só sigo o que Deus me coloca no coração. Peço perdão aos que são católicos e não entendem ou se sentem decepcionados. Não queremos fazer guerra com ninguém, somente buscar o que Deus quer. Deus nos fez iguais. E não lo entendem, vale? Ou se sentem decepcionados. Não queremos fazer a guerra a nadie, solamente buscar o que Deus quer. Deus nos ha hecho iguales. As associações feministas intensificaram nas últimas semanas as iniciativas para pressionar o Sínodo, que reúne neste mês mais de 300 religiosos e laicos no Vaticano. Uma primeira sessão do Sínodo em outubro de 2023 colocou em pauta a possibilidade de abrir às mulheres o diaconato, mas a ideia foi descartada nos debates desta nova edição, que vai entregar as propostas ao Papa no final deste mês. O próprio pontífice rejeitou a ideia em uma entrevista em maio ao canal de televisão dos Estados Unidos, CBS. Je sais que l'Église progresse. Sei que a igreja está progredindo, mas é como um transatlântico, não se comporta como um barco, leva tempo. São 2000 anos repetindo a mesma mensagem, que as mulheres são inferiores, subalternas, invisíveis. Desse jeito já esperamos bastante. Tenho 68 anos e não vou esperar outros 10. Tenho que fazer agora. 68 ans aujourd'hui, je vais pas attendre encore 10 ans, donc je le fais maintenant. They are afraid. But the people are not afraid. A hierarquia tem medo, mas as pessoas não têm medo e amam as sacerdotisas. Basta olhar para qualquer uma das nossas comunidades no mundo. Estamos em 14 países. A hierarquia tem que sair do barco, confiar em Cristo e caminhar sobre as águas com a gente. Estamos saindo do barco, seguindo Jesus, caminhando sobre a água e confiando que Cristo nos guie. Esse é o Espírito que nos guia. It's the Spirit guiding us. Desde a eleição em 2013, o Papa Francisco nomeou mulheres em cargos de responsabilidade na Santa Sé, mas o pontífice acredita que elas devem ter um papel próprio fora dos ministérios religiosos. Apesar disso, as mulheres não perdem a esperança de poder cumprir um papel até agora reservado somente aos homens. Tá aí, a gente já acabou de ver, né, essas 6 mulheres ordenadas a sacerdotisas, né, e diaconisas, que aconteceu lá perto do Vaticano. Então, assim, é o que a gente está vendo, né? E agora nesse sínodo eles estão querendo, né, abrir as portas para que isso aconteça, e nós sabemos que isso é contrária, né, o que a Bíblia fala com relação a isso, e é uma coisa que, como se disse, né, tem que se cumprir as profecias, mas a palavra de Deus também nos deixa muito claro, né, ai daquele que mudar um só tio da palavra de Deus, ai daquele que distorcer, né, a palavra de Deus, e hoje a gente está vendo tudo isso acontecendo, né? Só que o importante das pessoas, né, as pessoas têm que buscar sempre questionar, sempre pesquisar, né, ler as mensagens da Nossa Senhora, ler o livro A Palavra de Deus, buscar a rezar o rosário para se informarem e espiritualmente, né, não deixarem se contaminar, porque assim, eu penso que tem muitas pessoas que às vezes não pesquisam, não buscam e acham isso uma maravilha, que apoia esse tipo de atitude, né? Tem pessoas que acham que é normal e na verdade não é normal coisa nenhuma, né, Sujinho? É porque esse é tudo uma jogada assim como foi a comunhão na mão. A comunhão na mão foi devagar, foi aqui, para aqui, foi, hoje está no mundo inteiro. Então assim, já tá o sino, e por que foi lá, ficou feito lá do lado do Vaticano, lá. Já está igual falou, quanto? 14 países. Então não é bastante. Então já está tudo, já está logo já está. Então eles começam assim devagarzinho, logo está investido aqui. Veja, vou ler o que diz na Bíblia, aqui, a Sagrada Escritura, em 1 Coríntios
14:34 diz assim: como em todas as igrejas dos santos, as mulheres estejam caladas na assembleia, não lhes é permitido falar, mas devem estar submissas, como também ordena a lei. Se querem aprender alguma coisa, perguntem em casa aos seus maridos, porque é inconveniente para uma mulher falar na assembleia. Falar na assembleia. Agora imagine agora ser sacerdote. Veja só, onde que está. Então, tudo vai. Por isso que eu falo, esse Papa. Você consegue passar aquele vídeo agora que o Marcos mandou lá? Pode colocar o primeiro lá. Veja só o que aconteceu lá com o Papa Francisco lá no dia do aniversário dele na Argentina. No dia do aniversário do Papa Francisco, um raio, ou seja, dia 17 de dezembro, um raio atingiu o santuário de Nossa Senhora do Rosário de São Nicolau, ao norte de Buenos Aires, Argentina, terra natal de Jorge Mário Bergoglio / Papa Francisco, e atingiu em cheio a estátua de São Pedro, localizada na fachada do prédio. A imagem permaneceu intacta, mas literalmente o raio retirou das mãos de Pedro as chaves que ostentava. Inicialmente, a notícia dava conta de que também a auréola em forma de coroa havia sido destruída pelo raio, mas novas informações dizem que esta já havia sido removida antes da ocorrência. Isso aconteceu um dia antes da publicação do documento assinado por Papa Francisco, que autoriza as bênçãos a duplas homossexuais, decretando na prática que a igreja abençoa o pecado. Um observador atento destacou nas redes sociais que a mão direita usada para as bênçãos é a mão que na estátua de São Pedro foi pulverizada. Então nós temos aqui a imagem e as fontes mais seguras afirmam que a auréola já tinha sido removida antes desse incidente, talvez ali em alguma reforma para limpar ela, etc, etc. Mas no dia do aniversário do Papa Francisco, na véspera da publicação do documento Fiducia Supplicans, que causou comoção, escândalos no mundo inteiro e reações episcopais, como eu mostrei aqui no meu canal, mais de 11 países africanos, toda a igreja greco-católica ucraniana, episcopado da Polônia, boa parte de congregações e confrarias religiosas nos Estados Unidos, enfim, grandes reações contra este documento que autoriza bênçãos sacrílegas, contrariando outro documento da Santa Sé de 2021 que dizia que isto era impossível de ser realizado. Pois bem, em Buenos Aires, que é a terra que nasceu o Papa Francisco, no dia do aniversário dele, na véspera da publicação deste documento escandaloso e sacrílego, que infelizmente está levando, como eu vi depoimentos de pessoas aqui no meu canal, pessoas mais fracas na fé, pessoas sem tanta formação doutrinária, estão perdendo a fé e procurando viver a religião em contextos fora do catolicismo por causa destes escândalos promovidos pelo Papa. Nesse dia, cai o raio que destrói as chaves de São Pedro, desta imagem que é símbolo do poder e da autoridade pontifícia entregue por nosso Senhor Jesus Cristo para o príncipe dos apóstolos. Tá aí um aviso do céu para todas aquelas pessoas, né? Principalmente os católicos, que vê que realmente, né? Aquele que está lá no Vaticano não está sendo concreto, né? Está fazendo vamos dizer assim, uma distorção da própria doutrina da igreja, mudando aquilo que realmente a igreja sempre ensinou. E agora eu vejo um sinal desse aí como, vamos dizer, como um alerta para todos nós, né? Alerta aos católicos, cristãos, para que vê que realmente nós já estamos vivendo no final dos tempos e que o próprio, né, como Nossa Senhora disse lá em Garabandal, que o último seria João Paulo II, que depois João Paulo II ali, como afirma também nas mensagens da Palavra de Deus, não deveria mais nenhum Papa. Então assim, é o que a gente está vendo hoje, né? Nesses tempos de hoje, o que a gente está vendo aí é realmente o que está acontecendo lá no Vaticano, as leis deles, né, sendo aprovadas imensamente na intenção de que as pessoas não aderem mais à fé, mas que afasta, né, da própria fé, que perca a fé, aderindo a outras religiões que às vezes pode até contaminar cada vez mais aí a fé dessas pessoas. Então assim, é um momento para a gente ver que realmente um grande sinal Deus deu para cada um de nós através desse raio que caiu nessa chave, né, nessa imagem de São Pedro.
Eu vou ler aqui, veja o que Jesus falou de novo aqui para essa mensagem, que é dia 4/6/2005. Assim, agora não é mais como no primeiro tempo. Em silêncio faziam as coisas ocultamente. Neste segundo tempo, a besta desferiou-se das rédeas, vem atacando todas as portas da minha igreja. Pois bem, e os maus servidores deixam que ela entrasse e tomasse conta do meu lugar, que é o centro da igreja. Tudo que tinha que acontecer, expliquei nas escrituras. Mas disse por último, quando alguém quiser tomar meu lugar, 2 Tessalonicenses 2:4, então a hora chegou. Este tempo já é, enfim. Não há mais razão de ver o que irá acontecer. Sei que tudo isso e vejo os meus olhos, dia negros que está passando toda esta geração. Só os filhos da luz é que vêm enxergando a sujeira que rodeia este planeta. Já foi o tempo em que era tudo lindo. Floresta, o mar, o ar, enfim, toda a natureza, como criei. Mas o maligno, o mais terrível, entrou no meio e vem roubando os meus servidores, que agora já não sou mais. E aos poucos o que resta para mim, alguns ainda têm um pouco de dúvida do que isto seja o fim. Se eu não der um basta, até esses poucos que vêm me honram poderão decidir se entram junto com os maus servidores. Sei que é loucura para cada um desses se entregar a um que é meu maior adversário, mas tenho que me conformar, pois o tempo que foi dado é suficiente. Nada disso me resta a não dar um lugar pelo que é meu. Por isso estou enviando este mensageiro com estas mensagens para que todos fiquem prevenidos. Confirme-se com os seus afazeres para comigo, que a recompensa já está a caminho. Pode colocar outra parte então agora. Aqui tem um elemento muito interessante que é o seguinte, eu vou colocar aqui a foto desta igreja e o próprio site O Fiel Católico nos explica. A localização da imagem no edifício torna praticamente impossível que um raio naturalmente atingisse. A estátua se localiza numa área baixa, que eu vou mostrar aqui com uma seta vermelha, ou seja, muito próximo do chão. E bem acima dela o prédio conta não com um, mas com 3 para-raios que protegem o entorno. Diversas matérias publicadas recentemente o demonstram, podemos vê-lo com clareza na imagem abaixo. Parece praticamente impossível não associar as coisas e não entender o claro sentido que pode haver por trás do fato. Impressionante que a imagem não tenha sido destruída, mas que exata e exclusivamente 2 símbolos da autoridade papal sobre a igreja tenham sido retirados por um raio. Mais impressionante que tenha acontecido na pátria de Francisco, no dia do seu aniversário e um dia antes do seu maior escândalo feito até hoje. A partir deste fato, que está provado, está confirmado na própria reportagem do site O Fiel Católico, para todas as pessoas que procuram se cegar de má fé, de má vontade, ainda tentam impugnar a veracidade que houve um raio que destruiu as chaves de Pedro na imagem, temos aqui a explicação das fontes. O site O Fiel Católico entrou em contato diretamente com o santuário, que pelo canal de atendimento confirmou em nome dos padres a notícia, embora não compactuem da interpretação que está sendo dada. Tá aí, né, toda a verdade pra gente ver, né, que isso aconteceu, né, um dia antes aí do aniversário do Francisco. Então tudo isso a gente vê que realmente, né, é algo divino aí nos mostrando toda a verdade daquilo que vai acontecer, que está acontecendo. No aniversário dele, na terra dele, no lugar que ele fazia. Ele era bispo na igreja lá na Argentina, na terra dele. Dia de São Pedro. Então vai ver, isso é um grande sinal. Então mostra tudo que está nesse. O Jesus está falando nesse livro aqui, ó. Então nós que estamos nessa obra aqui, junto com a palavra de Deus, vamos ficar firmes, não vamos ficar dando nada ouvido para esses que estão aí, porque tem que acontecer. Eles têm que ver o tempo de Jesus. Eles chamaram Jesus de Beelzebul, chamaram os que seguiram Jesus eram feiticeiros. Então nós temos que ficar firmes, não podemos olhar. Agora, quem não tem Deus no coração não vai aceitar essa obra, não vai aceitar. Quem não ama Jesus Cristo, quem não respeita as coisas sagradas, não vai aceitar. Porque eles estão mais pro lado de lá. Eles respeitam só a fama, o dinheiro, o sexo, o luxo, a vaidade, só isso.